anotar aqui. Então vamos começar, vamos fazer uma prece. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos juntos com o John Harley, que trará a todos nós informações dos seus estudos em respeito a Chico Xavier, relacionados à vida deste apóstolo do Cristo que esteve entre nós, para que possamos esmiuçar um pouco mais estes meandros e, a partir daí, vivermos de uma forma um pouco mais voltada ao Evangelho, à espiritualidade. Senhor Jesus, ampara-nos. Rogamos a tua proteção através de amigos espirituais que possam estar conosco, dando as diretrizes, as coordenadas a esta live, a esta conversação, que ela seja proveitosa. Em teu nome, Senhor Jesus, em nome de amigos espirituais, é que vamos iniciar a nossa live dando graças a Deus. Que assim seja. Ô John, vamos perguntar para você primeiro, em relação das suas pesquisas, relacionado à infância e juventude do Chico em Pedro Leopoldo, que você viu alguma coisa inusitada, alguma coisa que mereça a nossa atenção. Ô Júnior, o Chico, o que me chamou a atenção, e continua me chamando, o Chico Xavier não teve nenhum privilégio. A infância do Chico foi uma infância muito difícil. Aliás, tenho registros que ele sofria bullying. Não se usava a expressão na época, sim, mas no grupo escolar de Pedro Leopoldo não se chamava Grupo Escolar São José. Grupo Escolar São José, como alguns biógrafos diziam, somente a partir do final da década de 20. O Chico estudou antes disso, então era Grupo Escolar de Pedro Leopoldo, fundado em 1909. Então foi uma criança muito sofrida, muito estranha, muito diferente. Não acho que o filme, passado sim, pela Globo Filmes, sim, o Ângelo Antônio foi perfeito, historicamente, como teria sido o Chico na sim, década de 30, 40 e 50. Agora, a criança, para mim, foi uma criança muito triste, muito tímida, muito diferente daquela criança apresentada. Eu costumo dizer que o Chico foi o nosso menino maluquinho de Pedro Leopoldo, amigo. Eu vou pegar um personagem aqui histórico do Ziraldo. Então, imagina aquele estranho e bondoso menino sim, andando pelas ruas de Pedro Leopoldo no início do século passado. Nós não tínhamos prefeito. Quem que era a maior autoridade? O sacerdote católico. Sim, sim. Então, foi um menino, sofreu muito. Teve ideias muito delicadas. Ele falou alguma coisa com você a respeito dessa infância? Teve repercussões? Ele é um espírito maduro. Como é que ele absorveu a isso, você acredita? Olha, como você acabou de dizer, um espírito de escola. Naturalmente, ele já veio sendo testado desde o princípio. Eu vou publicar no terceiro livro, e isso está numa fala do Bacelli, que foram 3 cidades programadas para o Chico renascer. Sim. O primeiro foi capital São Paulo. Eles estavam querendo esconder o Chico do movimento das trevas para que ele pudesse minimamente ter condições de se organizar, se estruturar para dar prosseguimento à sua tarefa. Foi cancelado. Aí transferiu para São Sebastião do Ribeirão Preto. O pai do Chico circulou lá em São Sebastião, hoje Ribeirão Preto, né? Conhecida cidade de Ribeirão Preto, até que conseguiram trazê-lo para a cidade de Pedro Leopoldo. Veja bem, desde o início, a perseguição foi implacável. E se ele tivesse caído, o Chico poderia ter caído na sua missão? Poderia, porque ele não é perfeito. Sim. Perfeito somente o Cristo. Sim. Mas ele não caiu. Sim. Agora, um desafio gigantesco, né, que ele teve que fazer para conseguir vencer a programação que ele havia determinado para ele mesmo. Mas qual o relacionamento que você percebe com o pai dele, com as irmãs, que você teve contato a posteriori com as irmãs? O que elas falavam do relacionamento dele
com o pai, com as irmãs e com a cidade de Pedro Leopoldo, ele mais jovem? Claro, a cidade amava o Chico. O Chico era um homem generoso, caridoso. Essa ideia de que ele foi expulso de Pedro Leopoldo, ela não é verdadeira. Foram diferentes. Não, isso não representa a realidade dos fatos. Eu vou citar um dito popular que é muito conhecido: santo de casa não faz milagre. Quer dizer, aconteceu com Jesus em Nazaré. Sim. Eu vou fazer uma analogia aqui distante, claro, mas sim. Aconteceu com Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Sim. Agora, um detalhe pouco falado pelos biógrafos. Chico Xavier, quando a segunda mãe, a boadrasta Cidália Xavier, estava pressentindo a sua desencarnação, chamou Chico e disse a ele que não permitisse que o pai distribuísse os irmãos como fez no primeiro casamento. Então, olha o detalhe, o Chico só saiu de Pedro Leopoldo depois que todos os seus irmãos, sobretudo irmãs, estavam encaminhados na vida. Dona Cidália, que foi aonde eu conheci o Chico, tratava o Chico, meus amigos. Essa não era do segundo casamento, né? Do segundo casamento. A filha de Dona Cidália, sim, e a Cidália, filha, irmã do Chico, do segundo casamento, foi a última das moicanas a regressar à pátria espiritual. Ela tratava o Chico, não era como pai, não. Tratava o Chico como mãe. Então, o Chico, ele foi um pai, né? Pai e mãe para os seus irmãos do segundo casamento. Então, olha, ele trabalhou 41 anos na sua vida profissional, psicografou, catalogados pela Casa do Chico, em torno de 550 livros até o momento. Sim. E o mais importante e pouco falado, ele foi pai, aliás, ele foi mãe para os seus irmãos do segundo casamento. Jogo aqui uma frase para a nossa reflexão do próprio Chico. Antes da devoção, a obrigação. É isso aí. Antes da devoção, a obrigação. E ele cumpriu as suas obrigações. Antes de entrar nesse tema do Pedro Leopoldo, a saída dele, em relação ao centro espírita, primeiro, existia um outro centro espírita e o nome Luiz Gonzaga, que fundou. Fale para nós, João, fazendo favor. Pois é, esse é um fato histórico que, quando a gente faz uma pesquisa, e você vai lendo sem nenhuma pretensão de encontrar uma pérola, de garimpar, sim, eu estava relendo os reformadores de 1930 a 1959. O reformador de 53, onde constava as 12 revistas, encontrei um artigo de uma companheira conhecida da nossa região, Dona Hermelita, sim, muito amiga do Chico, dizendo que ela estava homenageando uma instituição fundada no dia 5 de fevereiro de 1903. Veja bem, Pedro Leopoldo não era nem município, era vila. Vila Cachoeira Grande ou Cachoeira das Três Moças, chamado Centro Espírita Amor e Luz. Quem foi o primeiro presidente? O filho de um francês, Raul Henriot. Olha, quem defende a tese do Chico C. Kardec, aí já daria uma caminhada bem legal. O Raul Henriot, ele esteve, portanto, 7 anos antes, fundando uma instituição, numa rua conhecida como Rua Herbster, 7 anos antes do nascimento do Chico. E o interessante é que o Raul Henriot foi um dos fundadores da União Espírita Mineira, fundada em 1909 em Belo Horizonte. E o Raul Henriot foi presidente por 2 gestões, de 1913 a 1917, da União Espírita Mineira. Pergunto aos senhores, o que o filho de um francês estava fazendo num povoado conhecido como Cachoeira Grande? Pois é. E agora, esse é o detalhe. E também tem uma outra observação, ô Júnior. Se eu faço uma dedução, sendo o centro fundado em 1903 e a irmã passou mal do Chico, a Maria da Conceição, a Tiquinha, em 1927,
Se o centro ainda existisse, claro que a família não buscaria ajuda na cidade de Curvelo, que dista mais ou menos uns 100 quilômetros de Pedro Leopoldo, para buscar o casal José Hermínio e Dona Carmen Pena Perácio. Sim. Então, eu acredito que o centro, Amor e Luz, teve uma curta duração, menos de 24 anos, entre 1903 a 1927, menos de 24 anos de existência. Em relação a esse contato com a Carmen, com a Carmen e com o Perácio, o casal Perácio, você tem alguma coisa inusitada, alguma coisa de informação interessante? Não, isso que os biógrafos já divulgaram. Aliás, tem uma entrevista belíssima que a Dona Carmen Pena Perácio, ela deu uma entrevista à União Espírita Mineira e foi publicado no Espírita Mineiro. Sim. Muito revelador. Agora, eram duas criaturas espíritas lutando com as suas dificuldades, foi convocado pelo plano superior e, naturalmente, tiveram um papel muito importante na orientação mediúnica dos primeiros passos do Chico. Uma novidade, e que eu descobri agora, recentemente, é que a Tiquinha, a irmã do Chico, que passou mal na fábrica de tecido no dia 4 de maio de 1927 e ficou 3 dias naquele estado que ninguém entendia o que estava se passando com ela, o irmão dela, Jaci Pena, irmã de Dona Carmen Pena Perácio, casou com Tiquinha em 1929. E quem nasceu, entre os que nasceram neste casal, quem estava? O Amaury Pena Xavier. Sim. E quem foi o Amaury Pena Xavier? O Bacelli já alertou, posteriormente a doutora Marlene Nobre reforçou a tese. Quem foi? Aquele espírito que obsidiou a própria mãe em 1927 e que se destacava, meus amigos, pela inteligência. E a doutora Marlene revela no livro Meus Pedaços do Espelho que na comunhão espírita o Chico disse a ela, está registrado isso, na última obra da doutora Marlene Nobre, que o espírito que se destacava pela inteligência dizia em alto e bom som: eu odeio a família de Allan Kardec. Olha que coisa curiosa. Esse mesmo espírito que se destacava pela inteligência e odiava a família de Allan Kardec, renasceu no início dos anos 30 e em 58 provocou aquela celeuma aqui na cidade de Pedro Leopoldo, dizendo que o seu tio era um charlatão, era um mistificador, e o Chico teve que antecipar sua saída, porque estava previsto sair um pouco mais à frente. Ele teve que antecipar a saída em 6 anos, graças ao Amaury Pena, que desencarnou em 1961, logo depois desse episódio, decorrente do alcoolismo. E um outro detalhe, que também é importante registrar, eu nunca falei isso publicamente, mas já está publicado por um autor, o Carlos Alberto, que foi pesquisando na família do Chico em Sabará. A mãe, Tiquinha, suicidou-se, ateou fogo no próprio corpo, no dia 1º de janeiro de 1980, e chegou a desencarnar no dia 4 de janeiro de 1980. E provavelmente o filho, o Amaury, continuou nesse processo com a mãe, o que fez colaborar nesse processo trágico que aconteceu em 1980. E logo depois, ô Júnior, o Chico manda uma carta para os familiares da família de Sabará, datada em 27 de janeiro de 1980, falando inclusive desse espírito, não fazendo uma relação direta, mas desse espírito que se destacava pela inteligência quando obsidiou a própria mãe. Ele não disse isso, mas eu estou afirmando, pelas pesquisas, em 1927. Então, olha o
o quebra-cabeça sendo montado aí e reforçando a tese de que Chico é Kardec. Do Chico ser Kardec. Agora, então vamos lá. Mauri Pena, ele ficou em Sabará um período, Rubens Romanelli ficou tomando conta dele, ele teve internado um período, não é isso? E ele recebia Camões mesmo, mediunicamente? A mediunidade fantástica. Não é? E, infelizmente, não deu conta de suportar essa proximidade, porque o Chico nunca desentusiasmou ninguém na mediunidade, ele sempre fortalecia, ajudava, orientava, e esse jovem, lamentavelmente, ele não suportou a pressão de muitos espíritos infelizes, claro, que tinham interesse que a obra não tivesse continuidade. Ele morou em todos esses anos na cidade de Sabará. Sabará dista de Pedro Leopoldo aqui em torno de 35 quilômetros, aproximadamente. Agora, em relação ao Centro Luiz Gonzaga, eu vi que você fez a pesquisa e aí tem duas vertentes. Uma que dizem que foi feita em homenagem ao Santo da Juventude e outra que diz que é do rei do São Luís, protetor de Kardec. Os colaboradores da época ficaram divididos nessas duas versões. É tanto que 21 de junho... Sim. Olha, eu hoje, claro que foi o espírito São Luís, sim, ligado a Kardec, o benfeitor de Kardec. Sim. Só que na época ficaram divididos. 21 de junho, dia de fundação do Luiz Gonzaga, é dia do jovem italiano São Luís Gonzaga. Sim. Então a data tem a ver com o jovem, sim, mas a proposta, por alguns, e era dividido. Uns acreditavam que se referia ao jovem, outros ao protetor de Allan Kardec. Afirmam também que o jovem, quando foi consultado se poderia colocar o seu nome, ele falou que não haveria problema, desde que parte da atividade do Centro Espírita Luiz Gonzaga fosse destinada às atividades sociais. Portanto, nós temos dois benfeitores ali velando a casa de Luiz Gonzaga. Agora, em relação a essa carta que tem com a Hermelita, né? Hermelita que ela chama? Hermelita Soares Horta. Ele falando que ele iria para Uberaba. Ele iria mais adiante. Ele iria mesmo. Então, estava uma programação, já estava esboçado isso. Eu publiquei essa carta. Sim. Então, já era um desejo do Chico sair de Pedro Leopoldo. E alguém pode perguntar, por que Uberaba? Ora, ele era funcionário público federal, sim, lotado no Ministério da Agricultura, sim, como contratado desde 1933. Aí também é uma polêmica. Em algumas entrevistas, o Chico afirma 31. Em outras, ele afirma 33. Eu defendo a tese de que ele foi contratado como funcionário de limpeza em 1933. E em 1935 ele foi efetivado. Logo depois ele fez um concurso para escriturário datilógrafo. Era um exímio datilógrafo. Sim. E qual que era uma das funções dele lá no Ministério da Agricultura? Acompanhar as composições dos parques agropecuários. Sim. Então viajou muito para Montes Claros, Juiz de Fora, Leopoldina, Uberaba. Uberaba, ele esteve com o patrão Dr. Rômulo Joviano, instituído lá o Parque Fernando Costa. Então, o Chico esteve em Uberaba pela primeira vez em 1937. E o movimento de Uberaba, graças a grandes tarefeiros ali da região, entre eles, eu chamaria de um precursor lá do Chico. Jesus não teve o seu precursor, eu acho que Jesus teve o seu. Eurípides Barçanufo, na cidade de Sacramento, que contagiou toda aquela região. Então, formou-se ali bons trabalhadores. Maria Modesto Cravo foi uma grande trabalhadora. O Fernandes. O Inácio Ferreira, o Odilon. Então, ali, quando o Chico chegou em Uberaba, eram 16 casas espíritas. 17. Hoje, vocês calculam quantas casas espíritas na região de Uberaba
uma população hoje em torno de 350 mil habitantes, em torno de 130 instituições. Você vê. Eu acredito que é o maior número de instituições por habitante, a região de Uberaba. Então, a opção para Uberaba. Mas ele já deixou claro para Dona Hermelita. Dona Hermelita nasceu 5 dias antes do Chico. Então, 27 de março de 1910. Sim. A Dona Hermelita foi a dama da caridade aqui na nossa região. Ela nasceu, ela morou, eu não sei exatamente onde ela nasceu, imagino que tenha sido Matozinhos. Matozinhos é uma cidade que fica distante 10 minutos aqui de Pedro Leopoldo. E era muito amiga do Chico. E eu publiquei uma carta que o Chico enviou para ela em março de 59, depois que ele já estava em Uberaba, Sim. dizendo para ela que ele já previa transferir a sua residência para Uberaba em 1965, depois que o Valdo Vieira tivesse completado o curso em medicina. Mas então, nisso aí que eu quero... É isso aí. A medicina e ele estivesse exercendo a psiquiatria. Isso. Muito bem. Primeiro, eu acho que ele, nesse momento, ele estava fazendo odontologia. Eu acho. Nesse momento, o Valdo Vieira, porque ele foi dentista e depois se formou médico. Por que eu estou falando isso? É uma antecipação, é uma profecia, porque ele já sabia que o cara ia fazer medicina e já sabia que ia ser médico psiquiatra. Esse é um dado de pesquisa legal para a gente... Nessa carta aí, que eu achei interessante. Aprofundar, porque ele tem formação tanto em odontologia quanto em medicina. É isso aí. E a capacidade mediúnica do Valdo, né? Claro. Tem uma revelação bacana que eu coloquei no segundo trabalho. Oswaldo, doutor Oswaldo, aí de São Paulo, foi muito amigo de doutora Marlene, do Chico. Sim, sim. Que o Valdo, que é o espírito Zéfiro, o espírito familiar Zéfiro, no tempo de Kardec. Ele teria acompanhado o Chico na sua infância, o Zéfiro, desencarnado, e se afastou dele no início da década de 30 do século passado, e dizendo a ele que eles se reencontrariam, voltaram a se reencontrar 25 anos depois, em 1955. Nas idas do Valdo ao Cabo Frio, Guarapari, coisas assim, ele resolveu dar uma passada em Pedro Leopoldo por volta de 1955. E ali clicou o compromisso assumido entre os dois, né? Sim. Mas eu vou voltar aí. Eu queria agora, em Pedro Leopoldo ainda, se você viu repercussões no caso do Davi Nasser, do John Manson, se teve alguma pessoa que você conviveu a posteriori, que lembra-se disso, alguma coisa que você vê inédita, que a dona Marlene nos relata situações interessantes relacionadas ao seguinte fato: jogaram excrementos, fizeram um monte de coisa, haviam derrubado Getúlio Vargas, e o Chico teve que aceder, porque o Emmanuel, olha, o que eles vão fazer aí é coisa das trevas. Você lembra, sabe, de alguma coisa nesse sentido? Eu estou lançando agora nas histórias do Chico e estou, de alguma forma, tentando recontar esse caso. Sim. Porque tem algumas contradições. Por exemplo, dizem que o Chico estava sozinho nesse momento. Sim. Inclusive a Nena Galves, eu entrevistei a Nena em 2019, e vou estar publicando parte autorizada por ela, naturalmente. Sim. E ela dizia claramente que o Emanuel tinha pedido ao Chico para dispensar todos os familiares e que ficasse somente ele ali. Entretanto, isso eu questionei a doutora Nena, a dona Nena, eu tenho fotos da época da revista O Cruzeiro, onde a irmã estava servindo o café. E aí? Então, eu tenho duas teses. Ou ele foi feito mais de uma entrevista, em 1944, exatamente em agosto de 1944, porque é inusitado para mim aquela foto na banheira. Sim. Ele orando na banheira.
E ali, na informação que eu tenho inicialmente, ele foi obrigado a ficar naquela posição. E outras posições constrangedoras que depois foi publicado pelo Davi Nasser e o Jean Manzon. No Cruzeiro, né? Pela revista O Cruzeiro, que depois se retratou, né? Você sabe que o Chico foi convidado pela revista O Cruzeiro no ano de 1971, depois do programa Pinga Fogo, para ele que ele enviasse uma mensagem para ser publicado na revista quando ela fosse lançada. Então, olha a retratação da revista O Cruzeiro, anos depois. Mas tem esse episódio que vale a pena a gente investigar. Sim. Eu não saberia dizer hoje se ele estava absolutamente sozinho. Mas a dona porque tem fotos dizendo o contrário. Mas tem fotos dizendo o contrário. A dona Nena falou para você, que a dona Marlene nos disse, e ela lançou no livro Os Meus Pedaços do Espelho, que o Chico, o Emmanuel, apareceu e disse: faça tudo o que eles quiserem, pois, afinal de contas, eles derrubaram, e eles disseram isso de alguma forma. Então, ele estava, de alguma forma, sabendo o que estava acontecendo, de alguma forma, estava sabendo. No entanto, ele, com o livro que ele pôs o prefácio para um e para outro, ele desmascarou eles. No entanto, eles pegaram, deram nó em roupas. Diz a dona Marlene que foram os espíritos das trevas que a fizeram, utilizando-se de... Pois é. Não é um fato, né, John? Pois é. A história, eu vou descrever as falas de doutora Marlene, sim, de Nena Galves, sim, do Saulo Gomes, inclusive do Saulo Gomes, nesse último livro que ele lançou. Sim. Agora está me falhando a memória aqui, mas eu vou publicar. Sim. E algumas contradições que merece uma reflexão mais aprofundada, sabe? Sim. É claro, evidente, foram disfarçados de repórteres estrangeiros, né, tentando, de alguma forma, enganar. É tanto que o Chico ficou tão traumatizado com esse episódio que ele só foi dar a próxima entrevista com o Saulo Gomes em 1968. 68, é isso aí. Portanto, 24... Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que o Chico me disse. Na vida, ele tinha medo de duas coisas: obsessor e jornalista. É isso aí mesmo. É isso eu ouvi dele. É tanto que quando a gente estava reunido com o Chico, se tivesse um jornalista, acabava com a naturalidade da conversa. E se alguém resolvesse gravar, aí acabava de vez. Ele ficava mudo. Você vê? Mudo, porque eu não estou falando dos bons jornalistas, eu estou falando dos maus profissionais, dos maus jornalistas que colocaram palavras na boca do Chico durante tantos anos. Vamos voltar um pouco, lembrar o seguinte: qual é a importância de Manuel Quintão junto para o Chico? Olha, estrategicamente, eu colocaria aí Manuel Quintão como uma das peças importantes no início, nesse empurrão inicial. Ramiro Gama, Manuel Quintão, os dois eram muito próximos. É tanto que quem avaliou algumas dessas mensagens psicografadas pelo Chico foi o Ramiro Gama, que era um especialista em Augusto dos Anjos. E os dois avalizaram a obra e teve esse início aí, 1932, portentoso, né? Aliás, a gente sempre considera o Parnaso de Além Túmulo como a primeira obra, mas a editora Vinha de Luz lançou uma obra intitulada O Primeiro Livro, com mensagens inéditas do Chico como poeta. Ele tinha 18 anos, e, portanto, 1928. E na outra metade do livro, as primeiras psicografias, que foram publicadas pelo Bittencourt. Sim, né? No Aurora, Inácio Bittencourt. Sim.
Agora me conta uma coisa, e a repercussão do Clementino de Alencar, do Globo, quando após a do Humberto de Campos aparecer? Olha, essa reportagem de 1935, primeiro eu recomendo uma obra que foi lançada pela editora ID, Notáveis Reportagens com Chico Xavier. É muito interessante. Quem quiser conhecer o Chico dos anos 30, leiam essa obra. Por quê? Ele publicou aqueles artigos que foram lançados no jornal o Globo, Sim, de 1935, e o Clementino ficou 2 meses em Pedro Leopoldo. Qual foi a sua primeira intenção? Desmoralizar o médium Chico Xavier. E o Clementino ficou tão encantado, e aí daria uma outra pesquisa, Júnior. sim. Eu não tive tempo de fazer essa investigação, porque senão a gente se perde. Pesquisa você tem que focar muito no objeto ali, na temática central. Senão a gente descentraliza. Eu só sei que o Clementino de Alencar é da cidade de Niterói. Ele saiu convencido da realidade espiritual através do médium Francisco Cândido Xavier. E o Clementino foi um repórter honesto. Sim. Ele chegou com aquela empáfia de querendo desqualificar, em princípio, mas foi se convencendo da autenticidade mediúnica de Chico Xavier. Então, foi a primeira grande reportagem que eu destacaria no início da obra mediúnica de Chico Xavier. Foi maio e junho de 1935. Quantos anos que o Chico tinha? Pois é. 25 anos. Mas ele era um cachê, trabalhava lá no Empório, no Seu Felizardo, ele via aquela simplicidade, via o rapaz ali regando o canteiro, e aí o que eu achei interessante nisso é que ele chamou as pessoas eminentes de Pedro Leopoldo para verificarem, né? Ele foi perguntando e foi levando até a visualizarem Chico Xavier, a mediunidade e tal, foi algo inusitado, né? E ali tem uma foto muito curiosa. Descobrimos na pesquisa que o Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele teve 6 sedes. 6. E tem uma foto, onde está essa foto aí daquelas autoridades da cidade e da região, postaram. Aquela ali era uma das sedes, foi uma das sedes do Centro Espírita Luiz Gonzaga. De dia, era a celaria do irmão do Chico, o José Xavier. E de noite, funcionava como Centro Espírita Luiz Gonzaga. Essa sede, ela já não existe mais há muito tempo. Quem conhece Pedro Leopoldo ficava na rua principal. Hoje, sim, Rua Comendador Antônio Alves. Mas já não existe mais aquela sede. Eu fiquei muito curioso com aquela foto, porque eu nunca imaginava que o Luiz Gonzaga tivesse tido uma sede ali. E foram 6 sedes antes da sede atual, instituída no dia 2 de abril de 1950. Aí, nesse local, aí nessa sede, eu acho que é por conta disso que as pessoas iam conversar com José Xavier. O Chico estava trabalhando, não é? Sim, sim, também, não só. Porque o centro também aconteceu na casa do José Xavier. Sim. E aí eles... E aí tem uma fala do Ramiro Gama, no Lindos Casos de Chico Xavier, de 1932 a 1934, o Chico, então foi antes dessa sede. O Chico ficou praticamente sozinho, porque Dona Carmen e José Hermínio Perácio, que tinham transferido residência para Pedro Leopoldo, em razão de trabalho, tiveram que mudar para Belo Horizonte. O José desencarnando, naquele processo da desencarnação do José. Mas a irmã do José, muito doente, então era internada esporadicamente. Quem ficava no Centro Espírita Luiz Gonzaga?
O Chico, e da rua, pelo que descrevia o primeiro biógrafo do Chico, Ramiro Gama, a obra dele é de 1944, é a primeira biografia do Chico conhecida. Ele dizia que o povo passava no passeio e dava para ver o Chico orando sozinho. Então, onde era a casa do José, que fica próxima à casa onde o Chico morou por 30 anos, dava para ver, de fato, da janela, quem estava lá no fundo. Entendi. Passando pelo passeio. Sim. Diferente desta outra casa, onde essa foto clássica foi tirada pelo repórter Clementino de Alencar. Você teve... Pode falar, Elinho. Diga, Hélio. Desculpa, John, nesse período, então, que acontece o famoso episódio dos Irmãos do Arco-Íris? Não, antes. Antes. Ele era uma criança. O Chico era uma criança. É verdade, como ele não conseguia identificar de onde que os espíritos viriam e vinham, porque eram de cores diferentes. Então, na imaginação infantil, ele dizia que eles vinham do arco-íris. Eu gosto muito dessa analogia, porque o arco-íris representa também a questão das diferenças, do respeito pelas diferenças. E desde criança, ele já tinha essa ideia, né, de respeitar o outro como de fato ele era, né? Mas isso foi antes, enquanto criança, uma imaginação infantil que não conseguia imaginar aqueles espíritos tão reais para ele e tão abstratos para quem convivia com o Chico, né? Mas o que o Elinho está perguntando é o seguinte, é que se abre para o Chico queria até terminar as reuniões. Aí o Emmanuel falou, não, nós vamos abrir para você a vidência e você vai ver como se fosse um grande estádio de futebol, os espíritos que estão sendo preparados para retornarem sob os seus auspícios, sob o seu comando, sob a sua tutela. Então, e não é os irmãos da... Era um momento ou outro em que sem dúvida. Né? Bom, aí eu tenho 2 episódios que você está narrando. Sim. O primeiro aconteceu no dia 8 de julho de 1927, quando ele psicografou as primeiras 17 páginas assinadas por um amigo espiritual. Qual que foi a sensação? Inclusive o filme da Globo passa isso. As paredes se desfizeram, os telhados se desfizeram, e ele observou que ele estava numa espécie de uma arena. Isto é, muitos irmãos do arco-íris vibrando em favor dele com o reinício da tarefa. Eu digo reinício porque eu defendo a tese dele ter sido o próprio codificador. E alguns desses irmãos do arco-íris, eles estavam encarnados. Então, o que veio acontecendo no transcorrer do tempo? Esses irmãos do arco-íris, que acompanhavam espiritualmente o reinício da tarefa, vieram renascendo em diferentes lugares e em diferentes momentos para dar sustentação à portentosa obra mediúnica de Chico Xavier. Em 32, aí é um outro episódio. Ele ia paralisar, porque ele falou com o Emmanuel, eu estou falando aqui para ninguém. Eu falei, não, nós também precisamos de ouvir o Evangelho. E foi a partir daí que a vidência dele aumentou significativamente. Porque ele por isso que o pessoal achava que ele era um maluco. Porque ele estava falando, lendo o Evangelho em voz alta e comentando o Evangelho em voz alta. Então, muita gente passava no passeio, se é que existia passeio naquela época, olhava para dentro da instituição e vendo aquele menino maluquinho de Pedro Leopoldo, eu vou pegar aqui o Ziraldo, né? Conversando supostamente com ninguém. Mas foi aí que ele desenvolveu ainda mais a sua vidência. A vidência já era desenvolvida desde os 4 anos de idade. Sim. Agora, me conta uma coisa. Depois que ele se mudou para Uberaba, em relação a Pedro Leopoldo, tem alguma coisa a mais
que você queira colocar? Olha, não existiu uma única razão da saída do Chico de Pedro Leopoldo. Diferentes razões que combinaram na saída dele no dia 4 de janeiro de 59. Por curiosidade, eu fui olhar no calendário. 4 de janeiro dava num domingo. Ele sai do dia 4, num domingo, e chega no dia 5 em Uberaba. Eu pergunto a você, se nós mudássemos de uma cidade para outra, quanto tempo que a gente levaria para voltar com as nossas atividades doutrinárias? Pois é. Né? 1 mês, 2 meses, às vezes nem voltava. No dia 5, o Chico já se reuniu com integrantes da Comunhão Espírita Cristã, e o Chico não fundou a Comunhão Espírita Cristã. Esse é um detalhe também que muitos biógrafos têm se equivocado. A instituição já havia sido fundada por Valdo Vieira e alguns amigos em 1956. Não tinha sede. Então o Chico foi lá, e o Valdo foi uma dessas grandes razões, sem dúvida nenhuma. Foi lá e, na segunda, se reuniu em torno de uma cisterna. Isso aí. Onde se realizavam as reuniões da comunhão, e psicografou a primeira mensagem depois que ele se mudou. E não era mudança definitiva também não, meus amigos. Não. Era uma mudança de 2, 3 anos. E que se tornou uma mudança definitiva. Ele psicografou a primeira mensagem intitulada Se Tiveres Amor, assinada por Emmanuel. Então, qual que era a razão oficial da saída do Chico de Pedro Leopoldo? O que dizem? O próprio Chico dizia que era um problema do clima. Sim, da labirintite. Ele não mentiu, só não disse toda a verdade. O clima, de fato, era frio, mas era o clima também espiritual que ficou muito pesado. Porque para se defender, ele precisava atacar a própria família. É difícil, né? O que ele fez? Saiu. Agora, o filme tem uma retratação histórica equivocada. Ele tinha tido uma discussão com a família e logo depois teria ido para uma estação ferroviária, ido embora. Não foi. O episódio não se passou aí. Porque o episódio com a família foi em 1948. Aquela questão, eu saio, você sai, aquela confusão toda. A irmã que ele amava, a dona Maria Luísa Xavier, constrói uma casa no fundo do terreno da casa dela. Então, em 48, ele vai para lá e fica de 48 a 59. Ainda em Pedro Leopoldo. Mas você achou que ele poderia mudar-se para Angra ou para Campos dos Goitacazes, ou não tinha essas possibilidades? Não, Uberaba. É Uberaba mesmo, né? Uberaba, o movimento consistente, o precursor. Eu não tenho dúvida que Chico e Eurípides Barçanufo tinham programado essa... A programação é muito mais ampla, muito maior. Mas há um outro detalhe, Júnior. O Chico sai de Pedro Leopoldo, mas ele não sai das Minas Gerais. Sim. E por que razão? Uma delas, que eu acho que ele queria primeiro se aproximar do estado de São Paulo. Sim. E eu estou escrevendo um capítulo do próximo livro, dizendo sobre a importância histórica do estado de São Paulo na vida e na obra de Chico Xavier. Não só do ponto de vista financeiro, um estado rico, mas, sobretudo, no seu aspecto doutrinário, onde ele recebeu muita ajuda. Então, ele se aproxima do estado. Uberaba tem mais influência de São Paulo do que de Belo Horizonte. Sim. Indiscutivelmente. Sim. Mas ele não sai do estado, porque eu acho que ele queria ficar sob a tutela da União Espírita Mineira. Né? E quem logo depois ia assumir a direção da União Espírita Mineira? Dona Neném Aluoto. Ficou de 1962 a 1995. 33 anos na direção da União Espírita Mineira, dando todo o suporte doutrinário para Chico Xavier. Agora, esses encontros, porque o Flávio, o Mussa Tavares, me falou que eles estavam até imaginando que o Chico moraria no fundo da casa deles.
que ele teve lá, o Clóvis fez toda aquela, né, falou com os filhos, eles estavam até esperançosos, foi para São João da Barra, passou férias ali, muito bem. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você não pensou em fazer biografias relacionadas às pessoas com as quais ele conviveu, por exemplo, o Elias Barbosa, Clóvis Tavares, que foi importante nesse momento, né? Claro, são dois grandes amigos citados aí por você, sem dúvida. E o Clóvis Tavares, inclusive, quando ele estava nos Estados Unidos, quem mandou dinheiro para ele voltar foi o Clóvis Tavares. Mas olha, o Clóvis foi uma alma muito afim. Os dois eram almas afins e mantiveram uma amizade muito sincera durante muitos anos. Agora, vamos entender, ô Júnior, e aí são muitos olhares sobre o Chico. Sim. E eu costumo dizer que se nós reuníssemos todos os biógrafos, amigos, familiares, para tentar dizer quem foi o Chico, não conseguiríamos dizer. Ele é tudo isso que se fala e um pouco mais. Qual que é o meu olhar? Respeitando todos os outros olhares. Eu sempre enxerguei o Chico como um homem de carne e osso. Sofreu, chorou, amou, desejou, trabalhou, errou e acertou. Quando eu falo errou, os que mitificam levantam até as orelhas. Eu falei, não, perfeito na terra somente Jesus Cristo. Sim. Então não tenho dúvida, o Chico pode ter falado? Pode. E depois mudou de opinião. Qual que é o problema? Sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acho, opinião minha, sim, porque eu li todas as obras do Ranieri. Sim. O Ranieri foi um grande biógrafo do Chico. Sim, sim. Concordem ou não, pode ter se equivocado ou não, mas foi um grande biógrafo e amigo do Chico. Ele afirma que o Chico teria dito a ele que ele foi Flávia, filha do senador Rubem Lentulus. Acho que ele queria despistar, né? Não, eu acho que ele acreditou numa época, eu não acho nem que ele quis despistar, eu acho que ele acreditou e depois ele mudou de opinião. Meus amigos, eu vou dizer uma coisa a vocês, o Chico era uma figura muito sistemática. Por exemplo, eu fiz psicologia escondido do Chico. Vocês acreditam nisso? Ele não queria que eu fizesse psicologia. Eu sou formado em educação física, mandei um diploma, mandei um convite para formatura em 83, ele respondeu. Fiz o curso de psicologia a partir de 84, formei em 88, mandei. Silêncio total. Ele fez silêncio e eu também fiz silêncio. Ele não concordava, ele não tinha muita simpatia nem pela psiquiatria, nem pela psicologia. E olha que a obra que ele escreveu do André Luiz é uma obra que tem muito de psicologia e de psiquiatria. Sim, sim. Aliás, ele faz elogios, o André Luiz faz elogios ao Freud, ao pai da psicologia, em, no mínimo, umas 4 obras. Tal a importância que o André Luiz dava a Sigmund Freud. Mas o Chico não gostava. Mas você não acha... E aí? Você não acha que, por exemplo, o Chico, quando a pessoa, por exemplo, o Wilson Garcia vai até ele sabe que o cara não postula, não acha que ele é o Kardec. Então ele vai falar, não, tudo bem, ele sempre, eu acho que ele não estava querendo, porque você imagina se ele ficasse brigando com isso, ele não faria a obra. Sem dúvida, claro. Ele quis tocar a vida, falou, vamos tocar, isso vai conversar depois. Perfeito, mas nós estamos falando aqui da humanidade dele. Não, sim, tá tudo certo. Uma das grandes qualidades do Chico, meus amigos, e que é tão necessária nos dias de hoje, respeito pelas diferenças. Sim. Movimento espírita, quando alguém pensa diferente, Sim. nós costumamos dizer, ou está obsidiado, ou está desequilibrado. Pelo fato dele pensar diferente de mim, do Hélio, do Júnior, qual o problema? Sim. Então, eu não vejo problema nisso. Eu vou dar um exemplo no campo da política. Nos anos 90,
89, 90, na casa dele tinha um adesivo do Collor de Mello. Naturalmente, ele autorizou, estava lúcido, ele foi perdendo a lucidez mais em meados da década de 90, mas até o início da década de 90, muito lúcido. Estava lá. Ora, eu não votei naquele candidato, eu votei em outro candidato. Qual o problema? Nenhum. Qual o problema dele como cidadão político, um cidadão brasileiro, ter as suas escolhas? Nenhum. Agora, pelo fato dele ter a escolha dele, eu não preciso ter a mesma escolha. Sim, Isso, sempre nos respeitamos. sim, sim. Parece que hoje, se você pensa diferente nesse aspecto, Dá problema. viramos inimigos. Viramos inimigos. Agora, Ora, a humanidade dele, é isso aí. Agora, em Sem relação ao tamanho dele, a dimensão dele, por exemplo, o sonho do seu Wilker. não, do Laércio. O Laércio Meirelles. Ah, o Laércio. Laércio, encontrei com ele aqui, por acaso, entre aspas, na casa de Chico Xavier. Eu não conheci o Laércio, Sim. filho do Lineu e Helenir Meirelles, grandes amigos do Chico. E ele me relatou, e eu coloquei no segundo trabalho, no prefácio, que a mãe era muito amiga, recebeu muitas cartas, visitava muito o Chico, e conheceu o Iker Batista. Eu também tive essa felicidade. Foi um fiel companheiro do Chico. O Iker faleceu de câncer do pulmão Ele também. no final dos anos 80. Sim. E Dona Helenir era médium vidente. Vê o Sou Iker na casa dela. Ela fala assim, Sou Iker, o senhor aqui, tá tudo bem? Ele respondeu. E, claro, quem conheceu o Chico, a segunda pergunta seria inevitavelmente essa. E o Chico, quer dizer, quem é? Quem foi? Sim. Ele responde assim, Helenir, estou envergonhado de mim mesmo. O Chico é muito mais do que nós podíamos imaginar. Você vê? E a imagem se desfez. Ele não disse quem era, mas eu pergunto aos senhores, se o Sou Iker, que teve grande consideração com o Chico, Sim. se espantou com a envergadura espiritual de Chico Xavier, meus amigos, Vamos ficar quieto, né? vamos ficar perto. Agora, não era possível, né, Júnior, colocar uma luz desse quilate Sim, debaixo do alqueire. Brilhava, não dá. por mais que ele tentasse se esconder. Brilhava. Deixa eu te perguntar. Eu vou te perguntar várias coisas, mas em relação agora a você, o contato seu com o Chico, como é que você mudou a percepção dele ser Kardec? Como é que foi que... Fala para nós. Olha, eu não vou dizer que eu não defendi a tese. Eu estava até pensando antes de conversar com você, porque nos anos 80, em Pedro Leopoldo, esse não era um assunto que era ventilado. Não, né? Ninguém comentava aqui em Pedro Leopoldo. Em Pedro Leopoldo e Uberaba, quando eu nos anos 80, onde eu visitei muito Uberaba. Bom, eu formei em psicologia e é recomendável para quem se forma em psicologia fazer uma análise, uma Sim. terapia. Sim. Porque eu tinha interesse de trabalhar com atendimento terapêutico. Fiz uma terapia aqui com grupos de pesquisadores espíritas do Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte, e comecei a me interessar por regressão de memória, terapia regressiva a vivências passadas. Isso em 1988. Comecei a estudar tudo que era produzido na época. Então, teve um pesquisador americano chamado Dr. Morris Nerton, Sim. que era um estudioso dessa área, Ia Stevenson, um outro americano, o Barnegi, lá da Índia, Brian Weiss, Ellen Wambach, Edith Fiore, pesquisadores americanos, ingleses, a Maria Júlia Prieto Pérez, Dr. Hernani Guimarães Andrade, enfim. Sim, Me interessei muito pelo assunto. E eu já estava fazendo terapia durante 1 ano e meio. Sim. Dentro desse período, eu fiz 2 tentativas de regressão.
eu sou uma pessoa muito resistente à regressão de memória. Eu sou um cara muito com os pés no chão, então nada muito fácil comigo, não. Sim. Mas teve um episódio, 2 tentativas de regressão, e normalmente o tempo de regressão, uma terapia dura, em média, 1 hora, 50 minutos, 1 hora. No caso de uma tentativa regressiva, pode durar até em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Eu comecei a falar, eu descrevi 3 episódios. Eu estava como médium consciente, mais ou menos parecido com médium consciente. Eu falei muita coisa, depois eu não me recordava de tudo que eu tinha falado, mas eu estava me sentindo lúcido. No simples estado alterado de consciência, que a gente fala de alfa. Sim. Nós estamos agora no estado beta, né? Atentos, ligados. Sim. Alfa é só relaxar, fechar os olhos, você já entra no estado alfa. E eu havia descrito, em 88, que eu tinha conhecido Allan Kardec. E eu não lembrava disso mais, mas eu relatei e até brinquei, que eu achava que eu era, na época, um espírita experimentador. Quem conhece a classificação de Allan Kardec é aquele espírita preocupado só com o fenômeno. Não tem nada a ver com moral. Você gravou isso ou não? Não, ela gravou. Ela a terapeuta. Mas nunca mais falamos sobre isso. Sim. Em 92, o Chico me manda autografado pelo correio a obra Kardec Prossegue, do Adelino da Silveira. Eu estranhei aquela obra, porque eu nunca pensei na tese. Mas eu li toda a obra. E qual que era a tese do Adelino? Era isso. É para dizer que Chico era Kardec. Minha mãe recebeu 2. Minha mãe recebeu 2 livros. Eu recebi 1. Tá aí guardadinho. Sim. Se alguém tiver dúvida, é diferente se eu chegasse perto do Chico com a obra e pedisse ele para autografar. Sim. Eu estou dizendo a vocês que eu não pedi nada e ele enviou essa obra para mim e para muitos amigos dele espalhados pelo país. Fui perguntar ao Chico sobre a obra, quando eu tive a oportunidade. Eles só me disseram o seguinte, quando eu ia perguntar, ele falou, cuidado, que ele não gosta de abordar esse assunto. Mas eu era corajoso na época, tá? Hoje eu estou mais medroso, hoje eu não faria essa pergunta, não. Mas eu perguntei, Chico, recebi a obra. Posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro, meu filho. Você é Kardec? Ô, Júnior, ô, Hélio, ele fez uma cara de contrariado que eu tive que mudar o rumo da nossa prosa. Mas qual que é a pergunta que eu faço a vocês? Se ele não concordasse com o conteúdo dessa obra, como é que ele ia autografar? Ele teria enviado autografado? Claro. Digo mais. Na mensagem da Cometrim, recebida pelo Baduí Filho, de Tuiutaba, na Cometrim, em 1997, o médium recebe a mensagem à volta de Allan Kardec, assinado Hilário Silva, insinuando ou dizendo claramente que Chico era Kardec. Ele me manda essa mensagem, a gente recebia pacotes de mensagem, normalmente ou Dia das Mães ou final de ano. Em geral, eram 2 datas que a gente recebia mensagens. Mas eu recebi esse pacote de mensagem em 98, com a letra do Chico no remetente, com a letra do Chico, mandando a mensagem à volta de Allan Kardec. Ora, a partir daí... Não tem dúvida, né? Eu falei, bom, é o homem É isso aí. e se disfarçou. Eu costumo brincar, para quem está me vendo e ouvindo, se Kardec codificou a doutrina em 15 anos, ele mesmo a decodificou em 75 anos. Ele exemplificou, dizendo assim para a gente, ó, moçada, é assim que se faz. É isso. O teórico e o prático. Mas ele viveu agora, além de tudo, a obra mediúnica dele complementa toda a obra de Kardec, fecha todos os pontos. Vamos entender que, olha, eu não tenho dúvida, primeiro a doutrina é progressiva. Sim. Então não vamos parar em Chico Xavier. Claro. Ela é progressiva. Agora,
ela desdobrou. Sim. Eu não tenho dúvida disso, desdobrou a obra da codificação. Não, sem as obras de André Luiz, o que nós saberíamos do plano espiritual? Não tenho dúvida. Dos corpos, o que nós saberíamos dos chakras, o que nós saberíamos. Então, ele trouxe, levou adiante mesmo. Sem dúvida. O desdobramento. E olha, te digo mais: se o Valdo Vieira, e eu não estou fazendo aqui nenhum julgamento moral do Valdo, porque se eu tivesse no lugar dele, eu também não daria conta. Sim. Mas o Valdo Vieira, ele daria prosseguimento à obra de André Luiz. É isso. E digo, porque o Chico descrevia o Valdo como médium, um dos médiuns mais interessantes que o Chico havia conhecido. Porque a afinidade do Valdo com André Luiz, até pela formação, era impressionante. E, infelizmente, com a saída do Valdo, vieram outros problemas teve muita gente interessada em aproveitar essa ausência e tentar, tentar fazer história. Agora, em relação aos seus encontros com o Chico, então você teve, além de tudo isso, ele teve contato em Pedro Leopoldo, você passou a ir a Uberaba, e ele passou a descrever, por exemplo, a viagem para Nosso Lar. Que mais de detalhes que ele te contou? Essa, uma que eu acho que eu já contei a vocês, estou contando no terceiro livro. Geraldinho vai ficar super feliz. Eu não sou um estudioso de OVNI, não sou pesquisador. Eu não sou um historiador de carteirinha, mas eu me aproprio dos instrumentos da história. Quem já leu as minhas duas obras, sim, tudo que eu falo de onde que eu retirei. E eu procuro ir nas fontes primárias. Senão a gente vai ficar reproduzindo fontes secundárias. Sim. Por exemplo, o nome do confessor do Chico não era Sebastião Scarzelli, com I. Era Sebastião Scarzello. O próprio Chico dizia Scarzelli, mas era com O italiano. Sim. Alguém pode dizer, mas isso é muita bobagem. Mas são pontos históricos importantes que vale a pena a gente estar recuperando. A escola onde o Chico estudou, Dodora Marlene, botou até uma foto da escola, o Grupo Escolar São José. Mas não foi no Grupo Escolar São José e nem na foto que ela postou. Eu postei uma foto que eu consegui do memorialista Geraldo Leão aqui em Pedro Leopoldo, onde era o Grupo Escolar de Pedro Leopoldo. Quem já foi a Pedro Leopoldo, se quiser ver onde era o local, eu vou fazer uma propaganda aqui. Está na Drogaria Araújo, onde é atualmente a Drogaria Araújo. Ali era uma escola onde o Chico havia estudado. Então, são dados históricos importantes para a gente estar recuperando. Mas ele te falou sobre Nosso Lar, sobre a viagem, ele te falou aí em Pedro Leopoldo, onde foi? Detalhes, olha, em detalhes. A única coisa que eu lamento, L. Júnior, é de eu não ter registrado naquele momento, porque eu perdi muitas informações. Mas eu saí impactado. Eu fiquei 1h30 na casa onde hoje é a casa de Chico Xavier, e ele descrevendo para mim a ida dele à cidade. Eu procurei descrever com todos os detalhes que eu me lembrava e dei direito ao leitor de duvidar da minha descrição. Porque, olha, se não fosse o Chico que tivesse me contado, eu acho que eu teria dificuldades em aceitar. Então, quem tiver dificuldades em aceitar, eu vou entender perfeitamente. Mas eu tentei ser o mais fiel possível à descrição. Inclusive, recentemente eu vi um cisne, um barco, na forma de um cisne, que eu me lembrei a descrição do objeto que levou ele à cidade de Nosso Lar. Um aeróbus externo, voador. Um aeróbus... É que nem um Concorde, né? Da forma de uma ave, porque o Caio Ramaciotti faz a mesma descrição que você está me falando, de uma embarcação, uma aeronave com a forma de uma ave.
Onde que estão os órgãos eram as janelinhas. Ele falou na forma de um cisne. Eu não sei se ele falou pato ou cisne, mas era um desses animais ali. Sim. E aterrissando ali na rua Comendador Antônio Alves, e a subida, ele descrevendo com as mãos, que a subida não era para pegar altitude, o avião comum precisa fazer uma volta mais ampla. Sim. Essa não, era uma forma espiralada. E ele disse para mim que a viagem, na visão terrena dele, teria durado 40 minutos. Da saída em frente à matriz, Sim. em frente à matriz principal de Pedro Leopoldo. Eu até perguntei se ele foi caminhando. Ele falou que não saberia descrever. A impressão que ele estava deslizando e não caminhando. E que o André Luiz e Emanuel disseram para ele que ele não precisava falar. Ele pensasse e eles conversariam. Então, olha quanta coisa curiosa, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção foi as flores que circundavam a entrada de nosso lar. Ele falou que no caminho elas eram muito luminosas e de cores variadas. Então, o Chico pergunta mentalmente a André Luiz, por quê? Ele disse para o Chico que pela manhã elas absorvem a luz solar. Nosso lar está na periferia do umbral, então está muito próximo do nosso marco temporal, né? Assim, a nossa noção de tempo, né? Então, de dia, elas absorviam luz. E de noite, elas emitiam luz. Então, imaginem vocês aquele jogo de cores. E um outro detalhe que eu descrevo na ida, ele foi numa espécie de zona hospitalar, ou bairro hospitalar da cidade. Ele não teve autorização para visitar a governadoria. A única coisa que chamou a atenção nesses hospitais era o formato das lâmpadas, eram em formas de coração. André Luiz explicou para ele que todo dia às 18 horas a cidade se reunia para orar. Sim. Em favor de todos. E aqueles doentes que não podiam se deslocar, eles permaneciam na cama e da lâmpada recebiam os recursos que estavam necessitando. É claro, e o mérito de cada um. Então, e eu fiz a pergunta para ele, Júnior. Quando ele voltou para o corpo, eu perguntei, mas, aliás, antes, ele se desdobrou e ficou aguardando os dois chegarem. Ele ficou aguardando os dois. Aí eu perguntei, mas você estava lúcido? Você estava vendo o seu corpo? E o Chico, como eu estou te vendo agora, meu filho. Você vê. Então era tudo muito natural esse desdobramento dele. E a preparação para o desdobramento. Então não podia se alimentar muito, tinha que dormir em decúbito dorsal. Decúbito dorsal é de costas para a cama. Essa é uma posição que eu acho horrorosa para dormir. Me dá uma dor na nuca, uma dor nas costas que eu não consigo. Eu prefiro a posição fetal. Certo. Mas a recomendação de André Luiz é que ele evitasse o estrangulamento da jugular e da carótida. Então, então ele se posicionou em decúbito dorsal, aliviou a lombar, colocando 2 travesseiros debaixo dos joelhos, aliviando a lombar e evitando a flexão do pescoço. Então, ele desdobrou na posição de morto, normalmente naquela posição de decúbito dorsal. Muito estranho essa posição para mim. Eu acho que eu não vou desdobrar nunca, viu? Porque é difícil sair do corpo desse jeito, tá? Mas se eles te magnetizarem, você sai, né? Porque você... Espero. Eles vão ter trabalho demais comigo, viu? Vão ter trabalho demais. Deixa eu te perguntar a respeito da cirurgia dele em São Paulo, que a dona Suzana Mouzinho ficou junto a ele. Você tem algumas informações? Essas da Suzana, dos aparelhos colocados na sala e dos agradecimentos. Essa cirurgia foi em 68, se não me falha a memória. Sim. 1968. Essas descrições. Nós não conversamos sobre
sobre esta cirurgia específica, não. Porque eu achei muito interessante ele estar, a convalescença dele em Petrópolis, ele passeando por Petrópolis, descrevendo as casas, quem eram, como não eram, que coisa fantástica, né? Sabe qual que era o meu sonho? É, Quando eu pegava ônibus, ia para Belo Horizonte, quando eu estava voltando, eu queria encontrar Pedro Leopoldo na década de 30, 40 e 50, uma espécie de viagem no tempo. Meus amigos, imaginem vocês uma mediunidade como esta de Chico Xavier, sim. talvez uma das maiores antenas psíquicas de todos os tempos. Maior, né? Eu não vou... enfim, mas uma das grandes... Sim. Imaginem vocês, né? Era uma consulta gratuita o tempo todo ali. Inclusive, nós tínhamos aqui um grande médico da cidade chamado Dr. Zezé. Dr. Zezé era um médico muito credenciado, cirurgião habilidoso. Quando o Chico via que não podia resolver o problema, sempre encaminhava para o Dr. Zezé, que fez a cirurgia da hérnia. Dr. Zezé operou o Chico aqui em Pedro Leopoldo em 1951. Tal habilidade. Agora imagina o Chico Xavier, que é como o médium Edgar Cayce, o médium americano, que se desdobrava, escutava o que os médicos desencarnados falavam, voltava para o corpo e dava o diagnóstico. Sim, o profeta conhecido. Agora me conta uma coisa, em relação a outras viagens do Chico aos Estados Unidos, a São Paulo, o que você tem a nos falar sobre esse contato dele, que você está lançando o terceiro livro? Como é que vai chamar o terceiro livro? Ainda, eu vou falar, olha, o primeiro eu falei do Chico em Pedro Leopoldo. Sim. O corte temporal é de 1910 a 1959. O segundo, Chico Xavier nas Minas Gerais. Sim. Algumas cidades por onde ele transitou. Claro, eu vou dar destaque maior à cidade de Uberaba. Sim. Eu consegui catalogar 40 cidades, além de Pedro Leopoldo, por onde o Chico transitou. Por exemplo, vou ter que tirar uma cidade que eu coloquei já na primeira edição do livro, nas trilhas. Frutal. Alguns biógrafos que eu havia entrevistado afirmaram, não, ele foi em Frutal. Aí o Leonel, filho do Jarbas Varano, me convidou para participar do lançamento dele esse ano, e eu fui, na certeza que o Chico teria estado em Frutal. Não, não é verdade. Ele tinha programado a ida, morreu um sacerdote muito conhecido na cidade, foi uma comoção total. O Chico falou, não, vou adiar a minha ida, porque o momento dos frutalenses, deve ser essa classificação, não é um momento ideal. Então, não esteve na cidade de Frutal. 40 cidades. E agora, identifiquei 5 estados, mais o Distrito Federal. Então, ele esteve no Rio, em Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Distrito Federal e Minas Gerais. Mas você, nos Estados Unidos, você não fez aquela viagem para a Europa? Isso. E aí, o episódio dos Estados Unidos, que foi ele fez 2 viagens, 1965 e 1966. E nós vamos falar dessa curiosa viagem. Inclusive, foi abandonado pelo Valdo na segunda viagem. Ele já não voltou com o Valdo, e o Valdo já não voltou para Uberaba. Sim. Pegou a tralha dele e foi lá para o Rio de Janeiro. Sim. E foi tentar fazer uma carreira solo, né? Sim. Agora... Mas tem episódios ali muito curiosos. Um episódio que eu vou colocar no início desse livro, vamos lá, da viagem dele aos Estados Unidos, foi a pergunta que eu fiz sobre Elvis Presley. Eu sou fã do Elvis, curtia muito Elvis, curto muito Elvis ainda, e ele faleceu em 77, eu conheci o Chico em 81. Se falava na época que Elvis não tinha morrido, Elvis não morreu, que ele teria ido para um hospital, uma ilha, perder peso,
fazer uma desintoxicação, aquela coisa toda. Adivinha quem que eu fui perguntar? Chico Xavier. Eu falei, esse homem sabe tudo, né? Vai me dar uma resposta perfeita. E foi uma das respostas mais decepcionantes que eu tive na minha vida. Eu falei, Chico, você tem alguma notícia de Elvis no mundo espiritual? Isso em 81. Eu não conhecia o Chico direito. E perguntei publicamente. Foi uma queimação de filme só. Você tem alguma notícia de Elvis? Ele responde, nenhuma, meu filho. E completa, se você souber de alguma coisa, você me avisa? Ora bolas. Eu fui perguntar a maior antena, ou de uma das maiores antenas. Ele veio perguntar para mim que se eu soubesse de alguma coisa e que eu dissesse a ele, por isso que eu falo uma frase. Tem médiuns com tão pouco querendo mostrar o que tem. Chico Xavier, com muito, escondia o que tinha. Agora, em relação a essa viagem aos Estados Unidos, você teve alguma situação deste encontro que ele já havia profetizado para o Valdo, que iria ocorrer com aquela moça loira de vestido vermelho? Pois é. Tem relatos. Tem relatos. Tem relatos. Sim, de alguns outros biógrafos. Sim. Mas eu não posso dizer, eu não pesquisei detalhadamente esses episódios, mas há relatos que o Chico já o havia alertado do risco que estava correndo em relação à tarefa que os dois tinham com a doutrina. Infelizmente, sim. Eu penso sempre no lado positivo do Valdo. Ele conseguiu nos deixar, em parceria com o Chico, 17 obras de boa qualidade. Sim. E, lamentavelmente, com a saída dele, né, outros aproveitaram essa brecha e comprometeram significativamente, né, a estrutura do nosso movimento. Agora, em relação ao trabalho social, assistencial do Chico, você acompanhou alguma coisa em Pedro Leopoldo, em Uberaba, do Passo Preto? Você viu? Eu vi que É impressionante. Impressionante. Olha, o Hélio e o Júnior, como biógrafo e amigo, eu posso dizer quantas obras ele escreveu, quais as cidades por onde ele transitou. Agora, dizer o que ele sentia, eu vou ter que colocar aqui o meu... Tá tudo certo. Olha se o som vai ficar legal, porque eu estou carregando aqui o meu celular. Melhorou. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu não estou ouvindo vocês, não. Não? Mas tá bom, pode falar, pode seguir que tá bom. Pode falando. Ele não tá te ouvindo. Eu vou falando, eu não estou ouvindo vocês. Ok. Então eu posso dizer por onde ele transitou, quantas obras. Agora, dizer o que ele sentia é uma tarefa humanamente impossível para qualquer biógrafo. O amor de Chico Xavier é um amor que eu nunca havia observado em ninguém. Tal a dimensão desse amor. E isso talvez tenha sido, e tem sido para mim, o meu maior desafio. Porque ele sensibilizava pelo sofrimento de alguém que eu ficava impressionado. O amor, e era um amor despojado de qualquer interesse. Ele não fazia questão de fazer cena. Ao contrário, eu brinco, meus amigos, que o Chico era uma criança e um general. E o que deu sentido, eu costumo dizer que o sucesso da missão de Chico Xavier foi exatamente a tarefa social que ele desenvolveu em todos esses anos. Eram muitas orações favoráveis. Então, os familiares dos assistidos oravam pelo Chico. Quer dizer, meu Deus, minha família está abandonada, encontrou esse benfeitor, não permita que nada de mal aconteça a ele. Então,
eu costumo dizer, claro, uma alma de escola, veio preparada, muito bem estruturada, poderia ter falhado? Poderia. Perfeito só o Cristo, mas não falhou. Aliás, fez além do que havia sido. Por isso que a gente chama o Chico, pegando uma classificação de André Luiz, como completista. Ele fez além do que havia sido combinado. E é o relato, você já deve ter acompanhado aquele relato daquela mãe que perdeu filhos, perdeu o marido e perdeu a mãe em um único acidente automobilístico. A cena é impactante para mim até hoje, porque é incompreensível. Olha que eu milito no movimento há 43 anos. Que amor é esse, meus amigos? Esse amor despojado, esse amor de uma criança e de um general, ao mesmo tempo, ele foi sem dizer nada e dizendo tudo. Abraça aquela mulher e durante alguns minutos chora publicamente com ela. Se solidariza com o sofrimento daquela mãe, chorando com ela. Nós ficamos, até hoje, eu estou me perguntando, o que é isso? Que homem é este que esteve entre nós e nós não o reconhecemos? Eu costumo brincar que sem dizer nada, ele disse tudo. Conclua e a gente vai fazer uma prece final. Quando me perguntam, Hélio e Júnior, qual teria sido o grande legado deixado pelo Chico? Qual teria sido a coisa mais importante? Eu não tenho dúvidas ao afirmar, ele exerceu, vivenciou a máxima do Evangelho, do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Esse é o grande diferencial na vida e obra de Chico Xavier, porque se a palavra convence, o exemplo arrasta. E não foram os biógrafos que me disseram, não foi a literatura, foi a convivência. Na convivência, você sabe como é que as pessoas são de fato. Se elas estão fazendo ali um faz de conta, parece, mas não é. Ao contrário, essa criatura generosa que foi, que é e continuará sendo, né, o nosso Chico Xavier. Portanto, exerceu a máxima. Amar o outro do jeito que ele é. Sim. E não como eu gostaria que ele fosse. Sinceramente, eu não sou uma figura pessimista, ao contrário, eu sou otimista. Mas vendo o meu país da forma como eu estou vendo, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, depende de nós brasileiros. Amar o outro independentemente da sua orientação sexual, da sua orientação religiosa e, sobretudo, meus amigos, da sua orientação política. Isso. Porque o Brasil que eu vi no ano passado não é o Brasil que eu desejo. Sim. E um grande diferencial do Chico é essa qualidade que eu destaquei no nosso bate-papo. Respeitar o outro da forma como ele é. Posso não concordar da forma que o outro pensa. Sim, posso não defender, mas é o respeito. Escute. Por isso que o Chico, finalizando os meus comentários, exerceu a difícil arte de escutar para que muitos pudessem falar e escrever por seu intermédio. Senão não seria possível. Isso aí. Tantos amigos espirituais com tantas diferenças, manifestando essas diferenças através do nosso abençoado irmão, amigo, companheiro, Chico Xavier. Quanta saudade nós temos do Chico. Esperamos fazer o que a gente está tentando ser, né? Eu sei o que devo ser e ainda não sou. Palavras de Chico Xavier. Sabemos o que devemos ser, mas ainda não somos. Mas seremos. Vamos confiar que a gente vai chegar. Um passo de cada vez. Paz e alegria, amigos. Gostamos muito, viu, João? Foi muito bom. Obrigado, viu, João? Obrigado. Grande abraço.
Tudo de bom. Vou fazer uma prece rápida. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais esta oportunidade de estarmos com o John Harley, com o Elinho, e que as tuas bênçãos possam permanecer com cada um de nós. Dando graças a Deus, finalizamos a nossa live em teu nome, Senhor. Que assim seja.